Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Vocês conhecem as características de quem está passando por uma ansiedade? Seja ela de um momento ou uma ansiedade que já está ultrapassando os seus limites? Não? Quero convidar vocês aqui para conhecer alguns pontos de ansiedade para verificarmos, né? Estamos ou não vivendo uma ansiedade exagerada e precisamos de ajuda profissional. Antes de qualquer coisa, deixe-me me apresentar. Me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E aqui no canal Falando Sobre Você, o assunto é esse. 5 pontos que são importantes de conhecermos para entender se estamos ou não passando por uma crise de ansiedade. Vamos lá então, gente? Bom, e aí, né? Por onde começamos? Nós temos uma das características muito claras de quem está vivenciando uma ansiedade exagerada, que é a preocupação excessiva, mas excessiva, tá, gente? Em relação à sua saúde, ao seu dinheiro, ao seu trabalho, à sua família. Está sempre ali preocupado, sempre achando que de repente pode ser que não esteja ainda muito bem, que ainda precise de mais um pouco, ou que a saúde não está boa, então tem que estar sempre fazendo exames, tem que estar sempre indo a médicos, mas não tem sintoma nenhum, apenas é uma preocupação, era um excesso, é um exagero. A família tá indo bem, ninguém tá dizendo que tá com problema, mas a pessoa tá ali. Será que o filho, a filha, a esposa, o marido, a mãe, a avó, será que estão sempre? Então é aquela pessoa que tá ali sempre naquele desespero, aquela preocupação excessiva em relação a essas situações. Não consegue descansar a mente, está sempre achando que o trabalho não está indo bem, que poderia ter feito melhor, que poderia ter tido uma atuação melhor. Em relação a dinheiro, acha que de repente pode ser que não vá dar para pagar as contas ou que precisa de mais. Então, são pessoas que estão sempre assim. Essa é uma característica muito gritante, porque no convívio com as pessoas a gente vê, né? Aquela pessoa que está ali sempre falando a respeito dessas preocupações. Outra característica que nós podemos pontuar é o medo intenso que essa pessoa apresenta de repente perder tudo, de repente ser acometida por uma doença grave, de repente sofrer um acidente, medo de perder o que tem, medo de perder a família, mas é um medo intenso. É aquele medo de qualquer coisa e situação, de qualquer pessoa, que gera nela uma sensação estranha. Então, pessoas que referem-se também muito a essa questão de medo intenso, né? Tá sempre falando dos medos das perdas, medos que a gente de repente olha ao redor e vê que tá tudo bem, tudo tranquilo, por que tanto medo assim? Mas a pessoa expressa esse medo e muitas vezes ela não consegue expressar, mas ela sente, ela vivencia aquilo. Outra característica é a falta de controle. É aquele tipo de pessoa que não consegue controlar nem pensamentos nem sentimentos. Ela está sempre pensando, pensa, e geralmente são pensamentos negativos, que ela não consegue, que ela não vai, ela não tem condições, ela não tem potencial, ela não vai ter dinheiro, ela não tem saúde, ela não pode, ela não tem tempo, ela não consegue se liberar. É sempre assim, aquela preocupação com o se pode ou não pode, mas é no pensamento. Se ela consegue ou não, é um pensamento. Então ela passa o tempo inteiro com essas cobranças e essas exigências de pensamento e de sentimento também. Então ela sente
uma tristeza muito grande porque ela não consegue desenvolver algo, ela não consegue sair daquela sensação, daquele sentimento de dor, sentimento de perda, sentimento de fracasso. Então algo que fica ali num descontrole total da pessoa, e isso vai gerando um desconforto muito grande, é óbvio. Uma outra característica que nós temos também muito gritante é a irritabilidade. Uma pessoa que está ultrapassando os limites da ansiedade, ela se irrita com qualquer coisa, qualquer situação, qualquer pessoa. Ela não consegue mais controlar. Se ela era uma pessoa pacienciosa, que pensava 2, 3 vezes antes de falar, antes de se expressar, pensava em de repente não falar para não agredir alguém, não ofender alguém, não. Incomodou, ela falou. Incomodou, ela fez, né? A irritabilidade dela está muito grande. Tudo pode provocar situações onde ela exploda em função da sua irritabilidade. Outro fator é a inquietação. Aquela sensação de estar sempre sob tensão, sempre sob cobrança. Então é uma sensação de que as pessoas estão sempre cobrando alguma coisa. Se é no trabalho, porque estão esperando que ela termine. O chefe espera que ela conclua. A meta tem que ser cumprida e não pode jamais ultrapassar sequer 1 minuto. É uma tensão, é aquela sensação de que não pode provocar nenhum tipo de reação no outro, de que o outro vai cobrar, que o outro vai se incomodar por algum atraso, por alguma questão desprazerosa. Essa tensão faz com que a pessoa não relaxe, a pessoa não tenha momento de paz, de tranquilidade. Nós temos também características que ultrapassam essas sensações emocionais e psicológicas. Tem características que são muito físicas. Por exemplo, que está muito atuante, que está muito presente na ansiedade, é a taquicardia. A pessoa tem palpitações, parece que o coração fica ali, né, vibrando além da conta. Isso gera na pessoa uma sensação de que ela está tendo um infarto e que ela pode morrer. Ela tem muitas vezes até dor no peito, em função da tensão, da inquietação, da cobrança, da autoexigência. Temos também questões com a respiração, por exemplo. A respiração fica, né, aquela respiração curta e rápida. A pessoa não consegue respirar tranquilamente. Muitas vezes, algumas pessoas com uma ansiedade mais elevada fala que sente falta de ar, como se não conseguisse respirar. Gente, um tempinho só aqui para nós vemos uma coisinha diferente, acalmar a ansiedade aí do outro lado. Não deu o teu like ainda? Aperta aí naquele dedinho que diz ok. Quantos mais likes tiver o vídeo, mais o YouTube encaminha para mais e mais pessoas. Não te inscreveu? Aí embaixo no vídeo tem inscrever-se e subscrever. Clica ali, é de graça, ninguém paga nada e é super rápido. Eu estou aqui falando isso e vocês podem ir fazendo. Querem perguntar alguma coisa? Põe aí nos comentários. Eu respondo
uma por uma das questões. Quer um assunto diferente? Coloca aí que eu trago para vocês logo mais um vídeo sobre o assunto. E compartilhem o vídeo, gente, para mais e mais pessoas saberem essas características da ansiedade e começar a ver se tem ou não algumas aí que é necessário buscar uma ajuda profissional, ok? Então, pronto. Falamos a respeito dessa partezinha, voltamos aqui para algumas características da ansiedade em descontrole. Nós temos também pessoas que referem dores abdominais, dores na região do estômago, tem pessoas que têm náuseas, vômitos, diarreia, prisão de ventre, até mesmo alteração de apetite. Tem pessoas que por ansiedade não conseguem comer, outras comem demasia, só conseguem se acalmar comendo. Nós temos também a sudorese excessiva. Muitas pessoas suam, pode até estar frio, pode estar um dia fresquinho, não tem sol, não importa, a pessoa está ansiosa, ela está ali suando. Aquelas pessoas que chegam a molhar a roupa e a gente vê que aquela pessoa ela está suando demais. Tem pessoas que referem tonturas, se sentem meio atordoadas, assim, porque ficam tontas, não sabem muito bem o caminho que tem que tomar, o que tem que fazer. A cabeça dói, lateja, fica doendo muito. Referem boca seca. Elas têm que estar sempre tomando água, tomando água, e a boca tanto por dentro quanto por fora, sempre com a sensação de secura. E o tradicional cansaço. Muitas e muitas pessoas falam em demasia que estão sempre cansadas. Podem até dormir durante 8, 9 horas da noite, mas não conseguem acordar descansadas, estão sempre se queixando de cansaço e não sabem mais o que fazer para se sentir melhores. Existem algumas características comportamentais de quem vivencia a ansiedade em exagero, que é evitar situações, pessoas, momentos que elas já de antemão sabem que geram estresse. Isso faz com que a pessoa acabe se fechando, se isolando, se restringindo cada vez mais de determinadas situações na vida, simplesmente porque querem evitar aquela ansiedade que gera todas essas perturbações. E por último, não menos importante, nós também temos a característica de dificuldade de concentração. Quem está ansioso não consegue se concentrar muito bem, ele está com a atenção dele meio desfocada e a concentração um pouco atrapalhada, para não dizer muito atrapalhada. Então, ele não consegue focar, não consegue entender. Muitas vezes você fala 2, 3 vezes para que esta pessoa consiga entender o que você está falando. Se vai ler um livro, não consegue, tem que ler 2, 3, 4 vezes a mesma coisa para poder entender. Desculpa, gente. Mas nós temos aí muitas e muitas informações a respeito da ansiedade, mas aquela ansiedade é demasia. Sem esquecer que a ansiedade é uma sensação, é um sentimento que nós temos que é importante para nossas conquistas, para a nossa ação, para buscar as coisas que queremos. E é um sentimento, uma sensação natural e positiva. Porém, quando entramos nessas características, e existem muito mais, gente, aí sim nós estamos entrando numa ansiedade exagerada e temos que buscar ajuda profissional, porque nós podemos estar nos encaminhando
para o transtorno de ansiedade, que daí sim se instala aí uma patologia que é importante a gente cuidar, a gente tratar. Gente, espero ter ajudado vocês. Quem se encontrou aí em algumas características, comece a pensar e vá buscar uma ajuda profissional para não chegar a algo mais prejudicial, ok? Muito obrigada até aqui, nos vemos no próximo vídeo.